Olá amigos do Petizu, muito bom estar aqui com vocês. Hoje a gente vai estar falando sobre a displasia coxofemoral, sobre a artrose secundária à displasia, e é possível sim que seu animal, seu cãozinho, em perfeitas condições aparentes e tenha displasia e você não esteja sabendo. Então a gente vai estar mostrando como é que se faz esse diagnóstico e como é importante você saber disso. Displasia coxofemoral é um problema genético, ou seja, isso vem da carga genética vindo dos pais, dos avós, que resulta numa articulação mal formada, ou seja, em vez de ter um encaixe perfeito, essa articulação ela deixa de ser bem encaixada, como a gente vê nessa articulação. Então esse aqui é um outro animal, né, já adulto também, e a gente repara que não existe aqui um encaixe perfeito entre a cabeça do fêmur e o acetábulo. Repare que o acetábulo não é tão profundo, a cabeça do fêmur não é tão redonda e isso resulta nesse encaixe imperfeito. Com isso, ao longo da vida, ao longo do uso dessa articulação, isso vai causando o que a gente chama de um estresse articular. Ocorre a distensão da cápsula articular, ocorre o desenvolvimento de artrose, e a gente vai mostrar que essas articulações elas vão sofrendo e vai desenvolvendo artrose ao longo da vida. Então, do ponto de vista clínico, é importante ressaltar que a manifestação dos sintomas é bastante variada. A gente vê animais, a gente vê cães com pouca displasia e bastante dor, e às vezes a gente vê animais com acentuada displasia e sem dor. Então por isso é possível que o seu cão, mesmo brincando, correndo, pulando, tenha displasia coxofemoral e você não esteja percebendo. Antes de mais nada, precisamos entender o que é uma articulação coxofemoral normal. Uma articulação coxofemoral, ela necessita que tenha um perfeito encaixe entre a cabeça do fêmur e o acetábulo. O acetábulo é essa estrutura côncava onde se encaixa a cabeça do fêmur. Para que ocorra um perfeito funcionamento dessa articulação, esse encaixe tem que ser perfeito. Sendo assim, há uma perfeita distribuição, uma uniforme distribuição de peso, preservando a cartilagem da articulação, a cápsula articular, as estruturas ósseas que envolvem, a articulação coxofemoral. Então a gente precisa entender que a displasia é algo genético que vem com a carga genética do animal, e a artrose é uma doença adquirida que vai se desenvolver ao longo da vida do animal, principalmente quando tem a displasia coxofemoral. Quando a gente fala em evitar a displasia, a gente fala em quê? Em selecionar os pais. É importante que os pais saudáveis sejam os animais reprodutivos para que tenham filhos saudáveis. Animais que têm displasia, eles devem ser evitados da reprodução, para que eles não estejam disseminando mais e mais essa carga genética problemática em relação à displasia coxofemoral. Se faz muito necessário um diagnóstico precoce dessa doença para que a gente possa minimizar os efeitos da artrose ao longo da vida desse animal. Esse é o principal objetivo. Então, o diagnóstico da displasia coxofemoral, ele se dá através do exame radiográfico. Então, através do exame radiográfico, como vocês estão vendo aqui, a gente pode perceber se existe uma boa articulação coxofemoral ou se existe uma articulação coxofemoral imperfeita, mal encaixada, e a gente precisa trabalhar nesse animal, precisa ajudar esse animal a ter uma vida de qualidade para que se evite os efeitos da artrose. Muitos animais têm uma prevalência muito grande de displasia coxofemoral, então é importante a gente saber quais são. Bem, praticamente todas as raças de grande porte, né? Pastor alemão, Rottweiler, Fila, Golden Retriever, Labrador, são raças muito acometidas por displasia coxofemoral. Mas raças menores também podem ter, né? Cocker Spaniel, Poodle, Pug, Bulldog francês, Bulldog inglês. Então são raças que realmente têm grande prevalência da displasia coxofemoral. Se tem por teoria, por convenção, pelo Colégio Brasileiro de Radiologia, que o diagnóstico definitivo da displasia coxofemoral vai ser dado com 2 anos de idade, quando o animal completar todo o crescimento ósseo. Porém, eu recomendo que a radiografia seja feita primeiramente com 1 ano de idade, para você já saber se esse animal tem ou não displasia. Porque se você perceber que ele tem displasia, desde cedo você vai adequar o manejo desse animal para que ele venha a evitar o desenvolvimento de artrose. Então esse é o meu ponto de vista, ok? Aqui temos um outro caso, e muito didático. Esse animal era um cão com apenas 1 ano de idade, e a gente já percebe que ele tem a displasia coxofemoral. Vemos aqui que a articulação não tem um perfeito encaixe. A pergunta é, o que eu posso fazer para ajudar esse animal a ter qualidade de vida para se evitar que ele tenha uma artrose
quando estiver mais idoso ou adulto. Eis as dicas principais. Primeiro ponto importantíssimo, evitar que esse animal fique em um local de piso liso. Tá? Então, quando ele vai se levantar, fica escorregando, quando ele caminhar ou quando ele for brincar, é local que ele fica escorregando, isso deve ser muito evitado, porque esses escorregões vai forçando cada vez mais a articulação, os ligamentos, a cápsula articular, e isso vai danificando e vai gerando artrose nesse animal. A segunda dica muito importante, evitar obesidade. Esses animais, eles não podem ficar obesos. Animais pesados, né, isso já é óbvio, né, quanto maior o peso, maior a sobrecarga sobre essa articulação. Então é possível, né, que você, adequando essas situações de ambiente, de peso, você já tem um excelente efeito evitando essa artrose excessiva. Tá? Excesso de exercícios deve ser evitado. Obviamente você não tem como conter a energia de um animal, né? A gente tem aí animal que tem displasia, que vai estar correndo, pulando, brincando. Realmente a gente vai, não tem como evitar esse tipo de coisa. Mas também estimular alguns tipos de exercício saudável, por exemplo, natação, caminhada em local em areia, né? São exercícios que não vão trazer tanto impacto sobre essa articulação, né? E isso torna mais saudável. Você tem como desenvolver a musculatura desse animal sem necessariamente trazer tanto peso de impacto sobre essas articulações. Então são 3 dicas assim muito importantes. Do ponto de vista medicamentoso, existem medicações que vão ajudar a cartilagem, a composição, a reestruturação dessas cartilagens articulares para que elas permaneçam saudáveis. Já em relação ao tratamento, existem medicações que vão diminuir a inflamação dessa articulação. Existem medicações que vão ajudar a preservar a cartilagem dessas articulações. Então o ideal é que você procure o seu clínico o mais breve possível e pergunte a ele qual é a medicação mais apropriada, que ele está mais habituado a utilizar para evitar esse desgaste da articulação, ajudar o fortalecimento dessas cartilagens para que essa artrose coxofemoral ela se desenvolva de forma tão severa como a gente está vendo nesse caso aqui. Em relação aos sintomas, o principal sintoma que se percebe é o animal estar claudicando, estar mancando. Obviamente não é toda a claudicação que resulta da displasia e da artrose coxofemoral, mas você vendo o seu animal mancando de membro posterior, de membro pélvico, a principal suspeita vai ser a displasia coxofemoral. A artrose em joelho é bastante comum, a artrose ou lesões em articulações inferiores já é bem menos comum, mas com certeza a principal hipótese vai ser a displasia e a artrose coxofemoral. Tá? Então esse é o sintoma que mais chama a atenção. Agora preste atenção numa outra coisa. Animais que andam rebolando muito pode ser um sintoma de displasia coxofemoral, ou se você perceber atrofia nos membros. Às vezes você vai perceber que um membro está ficando com a musculatura mais atrofiada e o outro permanece normal. Esse pode ser um sintoma. Esse animal você está evitando usar essa pata e por isso que está atrofiando. Ou então, quando tem atrofia nos 2 membros. Então, percebeu isso, procure o seu veterinário e solicite o exame radiográfico. Bem, por hoje é isso. Espero ter contribuído, esclarecido muitas das dúvidas de vocês. Meu nome é Márcio Sklen, sou radiologista responsável aqui pelo IRV, o Instituto de Radiologia Veterinária, aqui na cidade de Natal. Conte conosco para o que precisar.